Sua graça e a sua misericórdia dura para sempre. Maravilha. É sempre um privilégio poder ministrar a palavra de Deus, porque é onde também nós somos muito ministrados pelo Senhor, né? Então eu queria te convidar agora a fechar os seus olhos e interceder comigo. Paizinho querido, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem algo para essa igreja nessa noite. Por isso eu me coloco diante de Ti e te peço, Pai, usa a minha vida, Senhor, de forma que a Tua palavra chegue ao coração dos Teus filhos e não a minha, Senhor. De forma que eu seja apenas um canal, Senhor, para que o Teu fluir possa alcançar os corações. Em nome de Jesus, trata com a gente nessa noite, Senhor, e fala aquilo que o Senhor deseja aos nossos corações. Eu te peço, Senhor, crendo que o Senhor fará mais do que estamos te pedindo, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Deus é bom, a sua presença nesse lugar é real. Deixa eu quebrar um pouco o gelo aqui. O Afonso gosta de pessoas ministrando com ele. Eu acho que hoje eu vou fazer diferente. Eu pensei em trazer o Moisés, cara, para fazer um fundo aqui pra gente. O que você acha, Vaguinho? Né? Fazer o Moisés aqui. É porque vocês não têm noção, irmão. Deixa eu falar um negócio a respeito do Moisés. O Moisés é o nosso profeta do ministério de louvor. Todo ministério tem uma base. E ele é a coluna desse ministério. É sério, vocês estão rindo, não ri não. Não ri não. Eu estou falando muito sério, né? Porque assim, se eu estou ministrando hoje aqui, eu agradeço a Deus pela vida do Moisés. Moisés, quando vocês tiverem problema de oração, irmão, procura pastores, não pode procurar Moisés. Moisés é o guitarrista, aquele que fica ali, ó. É o guitarrista. A gente chama ele de profeta, por quê? Aí a gente testou isso para ver se era verdade. Eu ia ministrar em Angra. Vocês estão pensando que eu estou brincando? Eu ia ministrar em Angra. A gente estava 1 hora atrasado por causa de um acidente. E ele já tinha chegado lá. Aí começou, 40 minutos, o GPS, 30, 20, falei, pronto, atrasamos. Vaguinho lembrou e falou assim, Moisés, libera uma palavra aí, cara. Porque a gente vai chegar atrasado. Ele falou, vocês vão começar a andar agora. O que aconteceu, Vaguinho? O trânsito abriu, irmão. Aí aquele teclado ali, tinha 1 mês que ele estava na assistência técnica. O Vaguinho aproveitou a fé e falou assim, libera uma palavra aí para o teclado. Ele falou, essa semana chega. Chegou. Quinta-feira, o pessoal do Ministério de Louvor sabe. Meu irmão, eu peguei eu não sei se eu já estava gripado. E aí saí do retiro, a gente ministra muito no retiro. E aí na segunda-feira eu fui tomar a vacina da gripe. Meu irmão... só a graça de Jesus na minha vida. Eu estou há mais de 10 dias com esse trem que não vai embora, e a voz ruim, a garganta. E chegamos aqui quinta-feira para ensaiar, eu não tinha voz. Aí eu falei, Moisés, coloca a mão na minha garganta. Eu preciso ministrar sábado e preciso pregar domingo, Moisés. Quem estava aqui ontem viu que eu ministrei o louvor, viu? E estou pregando. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do Moisés? Sempre que precisar de oração, irmão, pode procurar o Moisés, dá certo, hein? Você é profeta. Agora que a gente já está mais leve, né, Moisés? Mas a gente fala brincando assim, mas é um profeta, rapaz. As coisas acontecem. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 37. Eu já ministrei essa palavra há um bom tempo atrás, mas pensando no tudo que nós estamos vivendo, Deus colocou no meu coração o desejo de falar novamente sobre esse texto, porque tem tudo a ver com muito do que nós estamos vivendo, muito do que nós estamos passando. E eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna?
E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse... Aí Jesus começa a contar uma história. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, também passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Queridos, para a gente contextualizar um pouco rapidamente aqui o que está acontecendo, a conversa não começa muito boa, porque o doutor da lei, ele vem testar Jesus, ele quer provar Jesus, ele quer pegar Jesus em alguma falha, né? E ele começa falando sobre o que a gente deve fazer para herdar a vida eterna. Aí Jesus, como ele é conhecedor da lei, diz para ele assim: ué, o que está escrito na lei? Jesus devolve a pergunta para ele. E aí ele vem e já acrescenta algo na lei, porque ele era alguém que se achava entendido. Porque se você for ver, Deuteronômio capítulo 6, 5, diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas, de toda a tua alma e de todas as tuas. Não tem de todo o teu entendimento. Mas o doutor da lei, ele se achava muito entendido da lei. E ele já começa a dizer o que ele achava que sabia. Jesus disse: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz para ele assim: disseste bem, faz isso. Jesus confrontou ele em alguma coisa, irmãos? Não, né? Disseste bem, faz isso e viverás. Mas aí ele diz, a Bíblia diz, querendo justificar-se. Aqui já começa alguma coisa. Aqui já começa algo que a gente às vezes não para prestar atenção no texto. A simples palavra de Jesus: disseste bem, vai e faz. Jesus já entra no coração daquele doutor da lei e já começa a confrontar ele, porque ele já começa a entender que ele tem muito entendimento e muito conhecimento, mas pouca vida e pouca prática, porque a próxima pergunta dele já é procurando justificar-se. E aí ele vem para se justificar, ele pergunta: quem é o meu próximo? Aí Jesus vem e conta a historinha para ele. E aí Jesus começa a falar de uma história que para aquela época e para aquele momento era muito fácil de ser entendida, porque realmente o caminho de Jerusalém para Jericó era um caminho assim, onde acontecia muitos assaltos, né? Ali, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Só abrir um parênteses. Quando a Bíblia diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sempre gosto de voltar aqui um pouco nessa passagem aqui. Bota para a gente aí João capítulo 13, versículo 34, por favor, Ben. Só um parênteses antes da gente começar. Porque, irmãos, a gente está vivendo um tempo também dos dias do fim. E Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que no tempo do fim os homens seriam o quê? Amantes de si mesmo. Irmãos, em nome de Jesus, deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado com essas mensagens
de autoajuda, que te faz ser amante de si mesmo, de pensar só em você. Não, eu preciso me amar. Não, se você não conseguir, esquece isso agora, irmão. Você não precisa se amar para depois amar alguém, não. Você precisa amar alguém como Jesus te amou. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então o mandamento mudou, irmãos. A gente precisa parar agora de ficar se justificando, porque eu preciso que você saia desse lugar entendendo. Essa parábola ela vai te explicar algumas coisas, mas a principal que você precisa entender é que a gente precisa parar de olhar para a gente e olhar para o próximo. E a gente está vivendo um tempo onde as pessoas são amantes de si mesmo, e muitas vezes a gente está usando versículos bíblicos. Não, eu preciso me amar primeiro, eu preciso me amar, eu preciso cuidar de mim. Ei, e tem pessoas caídas ao seu lado e você não está vendo. Então, se você entender agora o propósito de Deus na sua vida é: ame essa pessoa que está do seu lado aí. Olha para o lado aí agora. Eu sei que é difícil para alguns. Como Jesus te amou, velho. Olha que coisa linda. Jesus se entregou por você. Você é capaz de morrer por essa pessoa que está do seu lado aí? Alguém falou não. Amém? Mas tudo bem. Volta para a mensagem. Vamos voltar aqui para a mensagem. Então, a história era muito fácil de ser entendida. Por quê? O caminho de Jericó era um problema. Era uma estrada onde era conhecida como caminho sanguinário, covil de salteadores. Era um lugar mais curto, mas era o mais perigoso daquela época. Então eles entenderam a mensagem. É como se a gente falasse, Afonso falou aqui que melhorou a freguesia, né? Mas é como se a gente falasse assim, pô, moro na freguesia. Um tempo atrás, nego, tá brabo lá, hein? Né? Ficou uma época que a gente estava vivendo assim. Você mora onde, freguesia? Rapaz, tá feia coisa lá, hein? As pessoas estavam com medo de vir morar aqui, irmão. Né? Passamos um período assim, eu falei, Jesus, saí de Nova Iguaçu pensando que estava tirando onda. Eu vou voltar para Nova Iguaçu, irmão. Tá mais tranquilo lá, bicho. Tá doido, velho. Né? Mas assim, então Jericó era essa parada aí, mano. Passou por ali, corria risco de ser assaltado. É igual Araguaia à noite. Vai perder o celular, irmão. Né? E eles entenderam a mensagem de Jesus. O cara estava passando ali, foi assaltado. E aí vem o sacerdote. Eu esqueço que não pode ir para lá, pastor, porque senão eles não enxergam lá em cima, né? A gente fica nessa de vai e volta, que eu vou parar aqui, antes que a comunicação me chame a atenção. Beleza aí, gente? Amém. Então, assim, e aí Jesus conta uma história. Aquele homem foi assaltado, estava na beira do caminho, quase morto. E passou o sacerdote. Num primeiro momento, você pode achar assim, poxa, o sacerdote não parou, né? Mas segundo a lei, segundo os costumes, ele não podia parar. Ele não podia parar. Porque se o sacerdote está indo para o templo, se ele fosse sacrificar, ele não poderia tocar em sangue. Ele não poderia tocar em cadáver. Se aquele homem tivesse morto, ele se tornaria impuro, de acordo com os costumes daquela época. Então, no primeiro momento, a gente olha assim e fala, poxa, o sacerdote não parou. Mas se você voltar para o contexto da época, você vai entender que ele não podia parar. Ele não podia tocar naquela pessoa, porque se ele estivesse indo exercer a sua função sacerdotal, ele estaria impedido de exercê-la porque ele tocou em sangue. E se aquele homem estivesse morto, ele tocou no cadáver, ele ficaria impuro, ele teria que passar pela purificação para depois exercer a sua função sacerdotal. O levita, diferente um pouco do sacerdote, é o cara do trabalho, irmão. Ele tem que preparar tudo. Ele é o cara que fazia com que tudo funcionasse. Retiro de mulheres, ficou lindo, não ficou, irmãos? Coisa linda, né? Mulher detalhista. Rapaz, eu vou até reivindicar aqui. Eu consegui ir no banheiro antes de começar. Porque, pô, tinha até hidratante no banheiro, irmão. Pô, nosso banheiro nunca teve isso, velho. Eu usei, eu falei, vou usar tudo aqui agora. É a última vez mesmo? Que isso, irmão? Hidratante de bebê, cara. Falei, epa, meu irmão, flores no mictório. Falei, meu Deus, coisa linda, mas muito detalhe, né, gente?
muito detalhe, a ornamentação, né? Toda a preparação. Dá um trabalheiro, não dá, irmão? São os levitas. São os levitas, saindo da igreja de madrugada, e acorda cedo, e aí compra o negócio vem queimado, e corre, e... né, Claudinha? Claudinha, pessoal da administração, loucura. Levita é o que trabalha, todo trabalhador. Às vezes a gente pensa que levita é um músico. Não, levitas são todos que trabalhavam na manutenção do templo e do tabernáculo naquela época. Então todos os trabalhadores, diáconos, todo mundo que trabalha, são os levitas. Estão muito ocupados, passaram. Aí vem o samaritano. O samaritano, esse aí não tinha preocupação com nada, irmão. Esse aí já era considerado impuro mesmo, misturado, porque havia um problema entre judeus e samaritanos, porque no cativeiro assírico, eles foram misturados, perderam a sua cultura. E aí, o judeu, ele tinha assim um ódio mortal do samaritano, era um negócio assim impressionante. E a pergunta do doutor da lei era uma pergunta capciosa, porque para ele, próximo era o judeu. Mais próximo ainda seria os fariseus, os doutores, os entendedores da lei. Ele se considera próximo de quem é próximo realmente dele, porque eles se achavam até no direito de amar os judeus e odiar os samaritanos. Então, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo. Quando Jesus disse, vai e faz, acendeu uma luz na cabeça dele. Espera aí, e agora? Quem é o meu próximo? Ele queria ver se Jesus ia concordar com ele. Jesus não responde. Jesus confronta ele usando um samaritano. Para você ter noção, dentro da oração judaica, eles costumam orar pela manhã agradecendo a Deus por ser judeu e não gentil. E gentil você entende como samaritano. Ele agradece a Deus todos os dias pela manhã, os judeus, os homens, por ter nascido homem e não mulher. E livre e não escravo. E havia essa discriminação contra o samaritano. Aí Jesus diz que o samaritano foi lá, cuidou daquele homem, passou azeite, passou vinho. E aí Jesus faz a pergunta para ele: quem é o próximo do que estava caído? E ele, judeu que era, não disse samaritano. Ele diz, o que usou de misericórdia. Aí Jesus vai e confronta mais ele ainda. Então faz o seguinte, não aprende com o sacerdote, não aprende com o levita. Vai e faz a mesma coisa que o samaritano fez. E aí Jesus confronta aquele doutor da lei, mostrando para ele que assim, mais importante do que conhecimento são ações. Mais importante do que entendimento é viver o que você está entendendo. E ele entendeu que ele não amava o próximo como a si mesmo. Mas eu só queria trazer esse contexto para você, porque na verdade eu queria agora passear nessa mensagem, nesses personagens que nós acabamos de falar. Não falei do primeiro, que é o salteador. Mas há alguns personagens nessa história. Há o ladrão, há o ferido, há o sacerdote, o levita e o samaritano. Em cada uma dessas personagens, muitas vezes nós nos enxergamos nisso. E é sobre isso que eu queria conversar com você. A primeira coisa que eu queria falar é que Deus te trouxe aqui, porque Deus quer tratar comigo e com você, e Deus quer curar você nessa noite, amém? Deus quer curar seu coração, e você pode pensar assim, em que áreas o pastor vai conseguir falar sobre isso nesse texto? A primeira coisa é que, muitas vezes, nós passamos por fases na nossa vida, ei querido, que nós agimos como salteadores.
Você está aqui hoje e talvez você está ferido porque você não consegue se perdoar de coisas que você fez, que machucou e que feriu pessoas. E Deus te trouxe aqui hoje para eu falar isso para você. Você carrega muitas vezes, e quando eu pensei nessa mensagem, o que mais me trouxe ao meu coração foi essa passagem. Porque muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que não conseguem se livrar da culpa. Você agiu às vezes de forma inconsciente, mas feriu alguém, machucou alguém, matou sonhos de alguém. Você, mãe, muitas vezes agiu errado com seus filhos. Você, pai, sabe que às vezes você falhou com seu filho. Você feriu pessoas. Você abortou, você machucou. E passou. E você convive até hoje com essa culpa. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse agido dessa forma, mas se eu não tivesse falado, se eu não tivesse ido, se eu não tivesse agido, mas para algumas coisas que você fez, não tem mais como voltar atrás, já foi, aconteceu, e você até hoje continua ferido porque feriu. E Deus me trouxe aqui para te dizer, que em nome de Jesus, Ele quer tirar do teu coração hoje toda a culpa, toda a acusação do diabo sobre a tua vida, porque se você já se arrependeu, filho, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Em nome de Jesus. Já conversei com pessoas, mulheres que não se perdoam por ações que tomaram na sua juventude, na sua adolescência. Uma gravidez inesperada, abortou e carrega a culpa. Você não vai conseguir voltar lá atrás. Mas hoje aqui há um Senhor que pode mudar a história do seu presente e do seu futuro. Você abandonou sua família. E hoje você não consegue voltar e resolver os problemas. Você não foi um bom filho, seu pai já morreu. Quantas vezes a gente conversa com pessoas assim, como eu gostaria que meu pai estivesse aqui para eu poder mudar isso. Como eu gostaria que minha mãe estivesse aqui para eu poder fazer diferente. Não tem mais como voltar atrás. A culpa no seu coração, coloca aí para a gente, Tiago 5,16. Em nome de Jesus, filho amado do Senhor. Ei, Deus colocou você nesse lugar e colocou aqui homens e mulheres para te ouvir. Colocou líderes, você participa de um GC, tem pessoas lá para cuidar de você. Se você não participa, tem pastores nessa casa, tem líderes nesse lugar, para que você possa confessar as suas culpas e orar um pelos outros. Para quê, irmão? Você está ferido, para que você possa ser sarado. Deus quer sarar você. Se você confessa e deixa, você alcança misericórdia. Em nome de Jesus, não viva com essa culpa. Em nome de Jesus, não carregue a dor dessa culpa. Em nome de Jesus, seja perdoada por você mesmo, porque Jesus já te perdoou. Seja perdoado por você mesmo, porque Jesus já te perdoou. O sangue dele já te purificou de todo o pecado. Você agora precisa se perdoar. Porque você já foi perdoado e perdoada pelo Senhor, amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? A primeira personagem que existe nesse texto somos nós, que muitas vezes ferimos. Ferimos e às vezes carregamos a culpa de ter ferido, de ter machucado, de ter assassinado sonhos de pessoas, de não ter sido o que nós deveríamos ser. Mas em nome de Jesus, se em algum momento na sua vida você foi aquele que feriu, hoje Deus está te curando, para que você não carregue mais essa culpa. Por outro lado, você pode ser a pessoa que está aqui ferida. Ei, em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui para dizer, há bálsamo nesse lugar, amém? Se você é alguém que em algum momento da sua história, da sua vida, você também foi ferido por pessoas que te machucaram severamente. Nessa história, há um bom samaritano.
Eu quero te dizer que há óleo, há azeite, há bálsamo nesse lugar. Se você entrou aqui com seu coração ferido, com a sua alma ferida, em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui e há cura nesse lugar, há transformação nesse lugar, há renovação nesse lugar, há bênção de Deus nesse lugar. Em nome de Jesus, não carregue essa dor e essa ferida, porque há cura aqui neste lugar, porque Jesus está aqui, Jeová Rafá está nesse lugar. Não importa o quanto você foi ferido, nós temos aqui o médico dos médicos, e Ele vai curar você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando você para olhar para os dias que nós estamos vivendo, falar sobre isso, irmãos, é quase que simples demais. A gente convive com pessoas feridas o tempo todo, pessoas machucadas, pessoas sem respostas. Por quê, Senhor? Por quê? Porque há bálsamo de Jesus nesse lugar, amém? O próximo personagem que eu vejo nesse texto é o sacerdote. E quem é o sacerdote? O sacerdote, eu quero colocar ele aqui como aquele que representa todo aquele que em nome de Deus e a serviço dele se justifica de não ajudar o próximo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês agora, principalmente para líderes e para pessoas que trabalham na casa do Senhor. Para você que é muito envolvido na casa de Deus. Esse lugar aqui não precisa que você sacrifique a sua família para que ele vença. Esse lugar aqui não precisa que você perca a sua família. Existe um que já morreu para que essa igreja tenha vitória, e ele se chama Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, que o nosso ativismo não seja a desculpa para que eu não consiga enxergar que o meu filho está precisando de ajuda, que a minha esposa está precisando de ajuda, que o meu marido está precisando de ajuda, que o meu vizinho está precisando de ajuda. Eu estou tão envolvido com a igreja, eu estou tão envolvido com o ministério, eu estou tão envolvido com o chamado, que eu não consigo perceber que a minha filha adolescente está se perdendo. Eu não consigo perceber que o meu filho adolescente está se perdendo, porque eu estou envolvido na igreja. Ei, em nome de Jesus, ei, tem gente próxima ao seu lado morrendo. Para a obra e levanta o ferido. Em nome de Jesus, entenda que o seu primeiro ministério é cuidar da sua casa, da sua família e de pessoas. Isso aqui é muito bom, irmãos. Isso aqui é muito bom. O templo é maravilhoso, a presença de Jesus aqui é linda, maravilhosa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus não morreu por isso aqui não, velho. Jesus morreu por esse templo que está aí do teu lado. Jesus não morreu por essa estrutura aqui não. Ei, em nome de Jesus, eu não posso por causa do teclado machucar o tecladista. Eu não posso por causa da baterista machucar o baterista. Eu não posso por causa do templo machucar o templo do Espírito Santo de Deus. Então, em nome de Jesus, para que o templo funcione, nós precisamos funcionar. E o sacerdote, ele não consegue muitas vezes parar, às vezes, para ajudar o próximo, porque o ofício não deixa. Porque o ofício não deixa. Eu não posso parar. Eu tenho um chamado. Eu tenho um ministério. Aí Jesus vem e quebra isso e diz: pode se sujar, pode tocar no sangue, pode tocar no cadáver, porque agora acabou. Eu já morri por essa igreja, e agora aquilo que é impuro se torna puro através de você. Não há mais agora o sacrifício que você vai fazer, eu já fiz. Você é tão lindo isso, irmãos, que assim, Jesus quebra isso de uma forma tão linda. Vocês acreditam que havia uma discussão de uns rabinos? Olha só que coisa louca. Dos rabinos. E eles queriam entender o seguinte: tem lá a água benta, lá, a água ungida lá, um cálice ungido lá. E a mosca é considerada impura. Se ela cair ali, ela ficava pura. Olha, eles discutiram horas por isso. Ou a água ficava contaminada. Olha o nível
da discussão, né? Aí você pensa, é loucura. Não, não é loucura não. É justamente por causa disso aqui. Eu sou sacerdote. Eu toquei no leproso. Ele fica limpo ou eu fico impuro? Eu toquei no cadáver. Ele passa a ter vida ou eu passo a ficar impuro? Aí vem Jesus e quebra tudo isso. Jesus toca na mulher que estava com fluxo de sangue. Jesus toca no leproso. Jesus toca no cadáver. E ele troca para dizer para nós, ei, eu vim para mudar essa história. Então agora, em nome do seu ofício, do seu sacerdócio, não deixe de tocar no ferido, no caído, no machucado. Restaura quem está ferido, restaura quem está caído. Cuida do ferido, em nome de Jesus, irmão. Paulo estava pregando. E um jovem cai. Eu sempre gosto de falar isso. Ele para o culto. Vidas sempre são mais importantes do que eventos. Vidas são muito mais importantes do que eventos. Então, em nome de Jesus, você líder, se você precisar parar para cuidar do ferido, pare. A obra vai continuar. A obra vai continuar. Deus vai levantar outras pessoas e você vai voltar sarado e restaurado. Agora, não sacrifique em nome de Deus a sua casa, a sua família, pessoas feridas e depois tente se justificar. Eu estava fazendo a obra. Ei, a obra do Senhor é cuidar de vidas. Há pessoas do seu lado, se elas estão sangrando, se elas estão machucadas, ela precisa da sua atenção. Então, em nome de Jesus, não haja como sacerdote. E o levita? Quem é o levita nessa história? O levita, eu queria colocar como o ativista mesmo, é o cara do trabalho. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos conquistar, é verdade. Mas nenhum sucesso justifica o fracasso da tua família. Não chegue no pódio sozinho. Leve pessoas. O que a gente tem visto hoje são pessoas que, para chegar nos seus objetivos, estão abandonando vidas, estão abandonando pessoas. Deus me trouxe aqui nessa noite, porque o diabo está investindo aonde, irmãos? O diabo está investindo na destruição das nossas famílias. O diabo tem tentado destruir famílias. O diabo tem tentado destruir as nossas estruturas familiares. O diabo tem tentado destruir os nossos filhos. O diabo tem investido nas escolas para destruir os nossos filhos. O diabo está tentando fazer de tudo para que a base que Deus colocou, que é a família, seja desestruturada. E muitas vezes, em nome de uma conquista, eu não consigo perceber que essa base está ficando desestruturada. Muitas vezes, em nome de Deus, eu não consigo perceber que essa base está ficando para trás. Muitas vezes, em nome das minhas conquistas, eu não consigo perceber que quem mais precisa de mim está ficando para trás. E aí você conquista. E de repente você olha para trás e você deixou aquelas pessoas que mais precisavam de você para trás. Não faça isso em nome de Jesus. Pais, seus filhos precisam de vocês. Ei, maridão, essa mulher que está do seu lado precisa de você. Esposa, esse cara precisa de você. Amigos, nós precisamos um dos outros. Amém, irmãos? Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos cuidar um dos outros, nós precisamos sarar uns aos outros, nós precisamos de parar de pensar só na gente e começar a olhar para o lado e entender que o nosso maior ministério é ajudar o próximo. Porque é isso que Jesus está ensinando aqui. E aí ele pega o samaritano. Por que Jesus faz isso? Ele pega o samaritano e fala, faz como o samaritano. Faz como o samaritano. O samaritano, ele representa aquelas pessoas que aos olhos humanos são desprezíveis. Vaguinho, pode me ajudar aqui, por favor?
Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que o maior ministério, às vezes você pensa assim, poxa, eu queria tanto ser usado por Deus. Queria saber pregar, queria saber cantar, queria ser um evangelista. Queria ter o dom de tocar um instrumento, ministrar o louvor. O samaritano aqui, ele representa aquela pessoa que aos olhos humanos não tinha talento nenhum. Porque não importa o seu dom, o seu talento. Para Jesus o que importa é o seu coração. Mais importante do que estar aqui em cima com esse microfone é eu estar do seu lado quando você precisar de uma mão amiga. Mais importante do que eu entender tudo de teologia é eu ter um coração que sabe chorar com a tua dor. Mais importante do que saber grego, hebraico, aramaico e entender toda a lei é entender que a minha filha precisa da minha atenção. E que se ela está ferida, eu tenho que parar. Que se a minha esposa está ferida, eu tenho que parar. Se meu irmão está ferido, eu tenho que parar. Porque no reino de Deus não existe conquistas individuais. No reino de Deus, se você perde, eu perco. Não adianta essa igreja estar lotada, irmãos, e a gente olhar para trás e tinha alguém aqui que não está mais. E eu não sinto falta. E eu não sinto falta. E ela pode estar caída no caminho, quase morta. Mas eu estou ministrando. Mas eu estou pregando. Mas eu sei tudo de Bíblia. Eu sei tudo. Eu já fiz seminário, agora eu estou fazendo doutorado. Eu tenho muito entendimento. Eu não só amo a Deus com todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha alma. Eu também o amo com todo o entendimento, porque eu entendo de Bíblia. Eu entendo da palavra, eu sou entendedor disso. Aí Jesus diz, ei, olha para o samaritano que não sabe nada então, mas que parou. E porque não tinha um nome a zelar, teve um coração que pôde cuidar de alguém que estava ferido. Ei, vai aprender com o samaritano, seu arrogante. Vai aprender com quem você despreza, que eu não estou nem aí para o teu conhecimento. Eu estou aí por vidas, eu não morri para que um palácio fosse construído. Eu não morri para que templos luxuosos fossem feitos. Eu morri para que templos feitos pelas minhas mãos continuem de pé. Eu morri para que esse templo que está aí do seu lado continue de pé. Jesus morreu para que esse templo do seu lado continue de pé. Esse templo só faz sentido porque nós estamos aqui. Aprender com o samaritano é isso, irmãos. É não se preocupar se o português está maneiro, se a eloquência está legal, se a hermenêutica foi boa, se a homilética está maneira. Ah, ele não contextualizou direito. Em vez de você se preocupar com isso, tem gente morrendo do teu lado, cara. Tem gente precisando da tua mão, mano. Do teu abraço. Evangelho de Jesus é exatamente o que ele ensinou através do samaritano, irmão. Ei, vai e faz o mesmo. Como é que estão os teus vizinhos? Eles são teus próximos. Tem alguém ferido lá, está precisando de você. Como é que está a tua casa? Fala para mim, filho. Como é que está a tua família? Como é que estão os teus filhos? Como é que está teu casamento? Como é que está a tua história? Tem sangue? Tem ferida? O ladrão veio,
roubou, matou, destruiu, machucou. Então alguém precisa ser próximo na tua vida. Você precisa de um próximo na tua vida, amém? Mas se você talvez não esteja passando por isso, Deus está dizendo, então você é o próximo de alguém que está passando por isso. Se nesse momento você não é aquele que foi atacado pelo inimigo, Jesus está dizendo, então você é o bom samaritano na vida de quem foi. Porque talvez você esteja vivendo o melhor momento da sua vida, justamente para isso, para que através da sua vida, os feridos possam ser restaurados, os feridos possam ser curados, porque você é a mão de Deus nessa terra agora. Eu acredito nisso, irmãos. Eu acredito nisso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sou o cara místico da parada. Eu acredito no básico, no simples. Eu acredito nisso. Algumas vezes, deixa eu acenar aqui, vem aqui meu pastor. Pastor Alvio, gosto desse pastor. O que eu vou fazer aqui? Algumas vezes, quando eu visitava alguém, quando eu visito alguém, quando eu sei que alguém está ferido, Deus conhece meu coração. Eu faço o que eu gostaria de fazer. Algumas vezes na minha vida eu falava assim, Deus, eu queria tanto receber o teu toque. Eu estou tão sozinho, Deus. Diante dessas feridas, eu queria tanto sentir os teus braços. Eu queria sentir o teu calor, Deus. Eu queria sentir a tua presença na minha vida. Parece que o Senhor não está aqui, Deus. E porque eu já passei por isso, quando eu vou a alguém ferido, eu falo, Deus, me ajuda a ser os teus braços. Me ajuda a abraçá-lo e ele sentir o Senhor abraçando ele. Me ajuda a tocá-lo e ele sentir o teu toque. Você não tem ideia de como tu pode curar pessoas, querido. Porque Deus quer tocar em pessoas e Ele pode usar as suas mãos para tocar no ferido. Você pode ser alguém que ao abraçar alguém, ele vai se sentir abraçado por Deus. Ele vai se sentir tocado por Deus. Ele vai sentir a unção de Deus entrando na vida dele. Obrigado, meu pastor. Isso é muito mais do que pregar, irmãos. Isso é muito mais do que conhecimento, entendimento. Eu não quero alguém que tenha entendimento, eu quero alguém que me ame. E que celebre as minhas conquistas. E que chore comigo as minhas dores. Porque isso é igreja. Igreja é isso, irmãos. O conhecimento, ele serve para o nosso crescimento. Não estou aqui desprezando o conhecimento. É muito bom quando alguém que tem muito conhecimento. Imagina um samaritano com conhecimento do doutor da lei. Aí deu bom demais. Um doutor da lei com o coração do samaritano. Aí deu bom demais. Se você puder ter todo o conhecimento do mundo e ter o coração do samaritano, aí é perfeito. Mas se você precisar escolher entre um e o outro, escolha o coração do samaritano. Se você não puder ter todo o conhecimento do mundo, tenha amor por vidas. Semeie amor nessa pessoa que está do seu lado. Semeie amor naquela pessoa que você vai encontrar amanhã no teu trabalho. Sai de casa atento. Porque veja bem, o samaritano, o levita passa e alguém está ferido. Ele passa de lá, vai embora. O levita também. Porém o samaritano para e olha. E toca. E cuida. Deixa eu te falar uma coisa. Amanhã lá no seu trabalho, peça olhos espirituais. Porque às vezes você está passando de largo de pessoas que estão feridas, precisando do teu toque. Peça olhos espirituais para perceber se de repente lá na tua escola, na tua faculdade, na tua casa, não tem alguém que você, devido à sua ocupação, não está percebendo, mas ela está caída, precisando do teu toque.
Peça que o Espírito Santo te ilumine para que você perceba se há alguém próximo a você, precisando do teu toque. Porque nessa noite Deus está te dando azeite, Deus está te dando vinho, Deus está te dando remédios para que você possa curar pessoas. Então, em nome de Jesus, ei, vai para casa hoje e chega na tua casa, veja se há alguém na sua casa que está caído e que precisa de você. Amanhã perceba isso, acorde percebendo isso. Por quê, querido? Porque se hoje você é alguém que restaura, que levanta, que edifica, saiba de uma coisa: amanhã você será o restaurado, o edificado e o ajudado. Porque é assim que no reino de Deus funciona. Eu hoje levanto, amanhã eu sou levantado. Eu hoje ajudo, amanhã eu sou ajudado. Eu hoje curo alguém e amanhã alguém é usado para me curar. Isso é Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus é isso, irmãos. Evangelho de Jesus é: ninguém fica caído. Ninguém fica caído. Você pode fazer um exercício aqui agora. Fechar os seus olhos por alguns minutos e pedir a Deus que Ele te mostre algumas coisas. A primeira: você é alguém que caiu? Se você é essa pessoa, em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui para te levantar. Mas eu queria também te convidar a fazer um exercício agora de pensar. Pense em alguém. Pense em alguém agora que você sabe que se feriu no caminho, se machucou na caminhada, não está mais aqui com a gente, não tem mais força para caminhar, não tem mais força para prosseguir. Se o Espírito Santo revelar um nome no teu coração, Ele está dizendo: você é o próximo dessa pessoa. Ei, você tem óleo e tem vinho para curar essa pessoa. Procure-a, em nome de Jesus. Mande uma mensagem, ligue para ela, visite. Seja um instrumento de Deus na vida de alguém nessa semana. Seja alguém que vai restaurar, levantar alguém nessa semana. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ministério de Louvor, vamos adorar o Senhor. Aleluia. A gente está vivendo um tempo, eu assim não gosto mesmo, não faço. Respeito quem faz. Ficar discutindo na internet, né? É tanto entendedor, né? Senhor? Não, obrigado. É tanto entendedor, né? As pessoas se acham entendidas e aí elas se degladiam umas às outras. Já viu como é que é na internet, meu irmão? Meu Deus do céu. Que facilidade as pessoas têm na internet de atacar em nome do conhecimento, em nome de Deus. E enquanto a gente está discutindo entendimento, enquanto a gente está discutindo o que é heresia, o que não é, o que está certo, o que está errado, quanta gente caída no caminho. Quanta gente caída no caminho. E aí a pessoa tem tempo de ficar 3, 4 horas digitando, mas não tem 10 minutos para estender uma mão. A pessoa tem tempo para ficar na internet o dia inteiro discutindo teologia, mas não consegue sair de casa e ir no hospital fazer uma oração por um enfermo. Oh, em nome de Jesus, vamos aprender com o samaritano, irmãos. Vamos aprender com o samaritano. Vamos aprender com quem não tem nome a zelar. Vamos aprender com quem é desprezado, mas tem muito amor no coração, porque foi amado. Quem muito é amado, ama. Quem muito é perdoado, perdoa. Ei, irmão, em nome de Jesus, olha para a sua vida. Deus te restaurou, Deus te curou, Deus te transformou. Você era ruim pra caramba, irmão. Olha o que Deus fez na tua vida, bicho. Então, como gratidão, vamos curar as pessoas.
vão curar as pessoas. Irmãos, eu tenho uma facilidade de amar as pessoas, sabe por quê? Eu fui muito amado por Jesus, pelo amor de Deus, eu sei o quanto Ele me amou. Pensa num cara ruim, mano. Pensa num cara problemático. Pensa num cara que não merecia nada, mas aí Jesus foi lá, me curou, me tratou, me perdoou. Meu irmão, então por isso que assim, a gente precisa olhar para dentro da gente, velho, meu irmão. Olha o que Deus fez na tua vida, cara. Então por isso que eu amo mesmo. Porque eu fui muito amado pelo Senhor. Eu quero amar todo mundo mesmo. Quero amar até quem me zoa, botafoguense. Sou vascaíno, irmão, tenho facilidade para amar. Eu amo o Vasco, irmão. Você tem noção do que é isso, velho? Quem ama o Vasco, meu irmão, ama qualquer inimigo, irmão. Irmão, pelo amor de Deus. Vamos viver esse evangelho? Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Deixa eu confrontar vocês aqui agora um pouquinho. Aí agora peço até que segura, porque é confronto mesmo. Vamos viver mesmo esse evangelho, irmão? Deixa eu te falar um negócio para você. Tá vendo esse cara aqui? Vou pegar, não, peguei ele já. Pegar o Afonso. Afonso é bênção, bênção, né? Fica de pé aí, Afonso. Afonso é uma bênção, olha lá. Vamos ver o evangelho? Vamos, né? Afonso tem abençoado a vida de vocês? Pessoal aí do casado para sempre. Bênção, né, irmão? Bênção. É só ele cair. E a gente começa a tacar pedra. A gente vai viver mesmo, irmão? Ou se ele cair, a gente levanta? Dá uma olhada na internet e vê o que a gente faz com os caídos. A gente vai viver o evangelho mesmo ou a gente vai ficar brincando de vir para a igreja? Ele só presta porque ele está servindo, irmão. Ele só presta porque ele está de pé, irmão. Agora, a hora que ele cair, ele vai encontrar um ou dois samaritanos. Porque a maioria serão fariseus que vão tacar pedra. Porque foi nisso que a igreja se transformou. Eu preciso falar isso para vocês. As nossas mãos não foram para tacar pedras. Obrigado, Afonso. As nossas mãos representam as mãos de Jesus nessa terra. O caído já tem o diabo para acusá-lo, machucá-lo, destruí-lo. Ele precisa do bom samaritano que o levante. Vamos parar de hipocrisia, irmãos. Olha aí pro teu coração. E faça uma análise agora na tua vida. Se a pessoa que hoje te abençoa, amanhã ela cair, ela continuará sendo alguém que você ama? Ou você vai ser alguém que vai tacar pedra? Porque a gente está falando do caído. Mas sabe o que é o bom? Porque a multidão pode apedrejar, mas Deus sempre levanta bons samaritanos. E eu quero orar para que você seja um bom samaritano nessa geração, amém, irmão? Em nome de Jesus, eu quero orar por isso. Eu quero orar para que você não seja aquele conhecedor da lei, o entendedor da lei, o entendedor do que é certo, do que é errado, mas você seja o entendedor do que é graça e misericórdia de Jesus, porque quem caiu sabe que caiu, quem errou sabe que errou. Ei, você não precisa mais ficar apontando o dedo. Quem está no fundo do poço precisa de graça, misericórdia para sair de lá. E nós, a igreja de Jesus, somos aqueles que podem fazer isso para essa pessoa. Então, em nome de Jesus, vamos ser o bom samaritano dessa história. Vamos sair desse lugar com o coração cheio de amor. Vamos adorar o Senhor. Você pode ficar de pé? Vamos adorar a Ele.